Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui à leitura hoje de Jó 35 e 36 e o segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ok? Vamos lá, nossa leitura, Jó capítulo 35, é a terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda, ele já vem falando bastante, né? Eliú deixou todo mundo falar primeiro, agora ele está falando tudo de uma vez. Então ele disse, Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde. Por causa da arrogância dos maus, só gritos vazios Deus não ouvirá, o Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Eliú seguiu falando e disse, capítulo 36, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você. Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo perverso e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade,
Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Muito bem. Mais um trecho aqui da fala de Eliú. Na próxima leitura, a gente vai ler o 37 e o 38 e a gente vai ver que o 38 marca uma outra parte do livro de Jó, quando vem a intervenção de Deus naquele cenário, né, de tanta argumentação, de tantas palavras, todo esse palavrório aí, esses homens dialogando sobre a questão do sofrimento, sobre iniquidade, sobre integridade, eles tentando defender Deus na situação toda, né? Enfim, julgando Jó também. Então, diante de todo esse cenário, Deus vai aparecer no capítulo 38. E a gente vai ver isso na próxima leitura. Bem, agora vamos ler a primeira carta do apóstolo, de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Queria comentar algumas coisas aqui deste trecho. Primeiro aqui em relação à salvação de todos. Esse aqui é um trecho que muita gente utiliza para defender a tese de que Deus planejou a salvação de todas as pessoas sem distinção, né? Por exemplo, com base aqui no versículo 4, que diz aqui que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? A palavra todos aqui, na interpretação de muita gente, significa todas as pessoas sem distinção. No entanto, a palavra todos não significa necessariamente todas as pessoas sem distinção. Por exemplo, se num dia a igreja está cheia e eu falo, olha, todo mundo veio para a igreja hoje, significa que todo mundo entrou na igreja, o mundo inteiro, todos os bilhões de pessoas estão dentro da igreja? Não, mas significa que um grande número de pessoas estão na igreja. Então a palavra todos não necessariamente significa todos sem distinção. E muitas vezes é o contexto que vai explicar para a gente qual é o significado, qual é o grupo
que está incluso aqui nessa palavra todos. E me parece muito claro que a palavra todos aqui não significa todas as pessoas sem distinção, mas não significa todos sem exceção, né? Aqui, essa palavra todos não significa todas as pessoas sem exceção nenhuma, mas significa todas as pessoas sem distinção. Por exemplo, olha aqui, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas. Todas as pessoas, quem? Versículo 2. Os reis, todos que se acham, exercem autoridade, etc. e tal. Então, o que Paulo certamente está dizendo aqui é que nós, cristãos, devemos orar por todo tipo de gente. Não devemos deixar de orar por pessoas más, não devemos deixar de orar por políticos, por governantes. Devemos orar por todos. Por quê? Porque Deus deseja que todas as pessoas, gente de todo tipo, de todas as classes sociais, sejam salvas. Então, não necessariamente a gente precisa entender aqui que Deus quer que nós oremos por todos. Imagina, se Ele quiser que nós oremos por todas as pessoas sem exceção, imagina você orando individualmente por cada um dos 7, 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo. Ia dar certo? Não ia dar certo, né? Então, provavelmente aqui não dá para a gente interpretar no versículo 4 que são todas as pessoas sem exceção, tá bom? Outra coisa aqui para a gente refletir, meus irmãos, está aqui no versículo 5, que Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem. Esse versículo aqui é muito importante, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. A gente tem visto um número significativo de pessoas evangélicas, cristãos, protestantes, que têm se voltado ao catolicismo. E o catolicismo ele é permeado de falsas doutrinas de ensino errado, né? Não condizente com as escrituras. O papado, a instituição do papado em si mesma já é um atentado contra as escrituras. Quando a Igreja Católica reconhece o Papa como o Supremo Pontífice, a Suprema Ponte, está dizendo que o Papa é a ponte entre Deus e os homens. E essa figura, ela não pode pertencer a ninguém senão a um só, que é Cristo Jesus, o único homem que pisou na face da terra, que tem a dignidade de ser reconhecido como a ponte, o mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, só Ele. Então, meus irmãos, cuidado. O catolicismo continua sendo um engodo, continua sendo uma falsa igreja que tenta convencer as pessoas por vias racionais de que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, vendendo uma suposta unidade, quando não há unidade na Igreja Católica. É muita diversidade, quiçá mais do que as igrejas protestantes. Então, tenhamos muito cuidado, meus irmãos. Cristo Jesus é o Supremo Pontífice. O papado, como eu falei, já é uma instituição anticristã, né? Uma das coisas que os católicos fazem, além de reconhecer o Papa como a suprema ponte entre Deus e os homens, é atribuir a ele a infalibilidade. Ou seja, que o Papa não erra, que o que ele diz é sempre verdade. E tem circulado um vídeo bem recente do Papa dizendo que a igreja deve ser desmasculinizada. Não que a igreja deva ser masculinizada, mas isso demonstra um viés ideológico do Papa atual, alinhado às pautas ideológicas progressistas.
Então tome muito cuidado. Se você tem alguém por perto de você que seja um católico, que esteja tentando cativar você, ou se você tem assistido vídeos e tem flertado com o catolicismo, pode ter certeza, o teu coração já foi ganho para o catolicismo. Eu tive a tristeza de ver na semana passada uma jovem que cresceu desde a infância com a gente na igreja. Ela era bem mais nova do que eu, talvez uns 10 anos mais nova do que eu, suponho. Mas eu vi crescendo na igreja, adolescência na igreja e tal. E ela, na semana passada, fez uma postagem, acho que está namorando com um rapaz, e agradecendo ali a intercessora Maria. A Maria, Nossa Senhora, não sei o que e tal. Senhor, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da igreja. É uma grande tristeza a gente ver isso acontecendo. Um atentado às Escrituras. Voltemos à palavra de Deus, meus irmãos. Não, Maria não é divinizada. Maria é uma serva. Maria é uma crente. Maria é uma pessoa que precisou da salvação tanto quanto qualquer outro ser humano. Foi alvo da graça de Deus de uma maneira abundante. Devemos honrá-la por sua integridade, por sua coragem e tudo mais, como outros personagens bíblicos, mas jamais atribuir a ela um papel divino, um papel de intercessora. Não, Cristo é o nosso intercessor. Leia 1 João, capítulo 2, os primeiros versículos. Cristo é o nosso advogado, só Ele. Ele é o nosso intercessor. Então, meus irmãos, desculpa me delongar aqui, mas é porque é um problema muito atual, ainda atual, né? A força do catolicismo agindo sobre a vida de muitos que caminharam, na verdade, por um bom tempo, mas agora têm renegado a fé cristã genuína e verdadeira. Que Deus tenha misericórdia, que essas leituras bíblicas sirvam inclusive nesse sentido de fortalecer a fé de vocês que têm acompanhado essas leituras, para não darem ouvidos para a enganação católica, para a enganação adventista, para a enganação dos mormons, para a enganação dos testemunhos de Jeová, para a enganação de todo tipo de seita espalhada aí, pelo neopentecostalismo, o pentecostalismo é, é, que prega tanta bobagem também. Que Deus tenha misericórdia da gente, a gente fique firme na palavra. Melhor coisa que tem é a gente ler e conhecer a palavra de Deus, para não sermos marionetes nas mãos de bons comunicadores, nas mãos de uma mídia tanto televisiva quanto aqui da internet, que tentam cativar as nossas mentes e o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia, por meio da sua palavra nós sejamos fortalecidos dia a dia. Sigamos, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, veja aí, né? A palavra de Deus falando o contrário do que disse o Papa recentemente. Não temos que desmasculinizar a igreja.
Deus conferiu aos homens a liderança na igreja. Deus conferiu aos homens o governo da igreja, a pregação na igreja. As mulheres têm seu papel, que é um papel fundamental, e elas devem preservar uma vida modesta, uma vestimenta modesta. Se alguém quiser assistir a aula que eu dei ontem na escola dominical sobre a liturgia, acabei no final falando também sobre algumas percepções dos problemas que envolvem o culto, e um deles, na minha opinião, é de que muitas irmãs nas igrejas veem o culto como uma festa e se vestem como que para uma festa. Colocam aquelas roupas apertadas que delineiam todo o corpo, empacotadas a vácuo. Cada curva do seu corpo aparece. Alguém vai dizer, mas o pastor não tinha que estar olhando para isso. Mas o pastor tem olhos, o pastor é um homem, é um ser humano. E eu devo desviar meus olhos das mulheres, né? No meu dia a dia ou em qualquer ambiente que eu esteja, e a igreja deveria ser um ambiente de expressão de modéstia, de pureza. E como pastor eu preciso falar sobre isso também, né? Irmãs que não cuidam das suas vestimentas, por vezes com decotes enormes, com saias muito curtas, saltos deste tamanho aqui, para que fique empinada. Então, tudo isso, olha só, eu não creio que eu estou exagerando, creio que é um reflexo do ensino bíblico. Está aqui, ó, que as mulheres em traje decente se enfeitem, se arrumem com modéstia, com bom senso. Você olhou no seu... Tenha bom senso, você olhou no espelho, você está vendo todas as curvas do seu corpo, não é uma roupa adequada. Você está vendo suas partes aí empinadinhas assim e tal, sensualizadas, não é roupa adequada, não é o calçado adequado. Então tenha cuidado, olha. Até o penteado, a Bíblia fala do penteado das irmãs. A Bíblia fala dos adereços, olha só. Então, o que deve enfeitar uma mulher? Está aqui, ó. Boas obras. Boas obras. A beleza das mulheres deve ser as boas obras. É isso que a Bíblia está orientando, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que o público maior aqui, eu creio, se bem que aumentou muito, né, o número de irmãos aí, homens que têm assistido, mas uma boa parte ainda é de irmãs, que o Senhor Deus nos dê a todos nós bom senso e modéstia, né? Todos nós tenhamos cuidado em relação a isso, né? Para que a gente não ofenda e nem defraude o irmão. Eu sou responsável, sim, pelo que as pessoas pensam a meu respeito. Se eu estiver tendo uma conduta errada, se eu estiver me vestindo de maneira inadequada, se eu estiver me expondo de uma maneira abusiva, eu sou responsável pelo que pensam a meu respeito. Tá? Eu já tive que exortar irmãs em relação a isso e falei: você é responsável pelos pensamentos sensualizados que são despertados na mente dos homens por conta das roupas e da maneira como você se comporta. Então, se você não tem um pai para te orientar ou um marido sábio para te orientar, eu tenho que fazer isso. Então, tome cuidado com isso. Naquele momento a irmã entendeu, aceitou, mas logo, depois de um tempo, a gente percebeu que o coração dela realmente estava longe do Senhor e, enfim, o casamento dela simplesmente acabou. Ela já está com outra pessoa e assim por diante. Então, as mulheres que são piedosas, elas ouvem uma palavra como essa, elas não vão se revoltar, tenho certeza. Tenho certeza.
Agora, as irmãs que não têm o coração no Senhor vão ouvir uma palavra como essa e vão falar: o pastor é machista. O pastor tá olhando para o meu corpo, a culpa é dele, a culpa é dos homens que estão olhando e não sei o quê. Isso reflete um coração desviado, um coração longe do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia da gente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa leitura bíblica. Quero interceder, ó Deus, pelas igrejas de modo geral, que por vezes, ó Deus, tem permitido a sensualização das mulheres, tem permitido, ó Deus, um posicionamento de liderança e de grande influência das irmãs, quando na verdade o Senhor conferiu aos homens o governo, o ensino, a pregação na tua casa. Então abençoa a tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Nos ajuda a ser bíblicos. Nos ajuda, ó Deus, a confiar na tua palavra e saber que o melhor do Senhor para a nossa vida está na tua palavra. Não é o que a gente pensa, não é o que a gente gosta, mas é o que o Senhor disse na tua palavra. Ó Deus, peço também que por meio dessas leituras nós estejamos sendo blindados, fortalecidos, para resistirmos às heresias do catolicismo, do romanismo e de outras tantas seitas. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e possamos ter nossos olhos apenas voltados para o Senhor e o seu Filho, nosso Salvador, nosso Mediador. E, ó Deus, quero agradecer também pelo livro de Jó, pelos diálogos que nós temos lido, um livro tão difícil, tão complexo, mas que o desfecho dele é surpreendente porque nos mostrará, ó Deus, que mesmo no meio de homens inteligentes e sábios, há muita, é, há muita falha e o Senhor precisa então se manifestar e mostrar que nós somos nada e que nós precisamos do Senhor e da sua misericórdia. Então, obrigado, Senhor, porque temos conseguido ler o livro de Jó, compreender, ainda que com limitações, todo esse diálogo e que o Senhor, ó Deus, vá aplicando a tua palavra ao nosso coração. É esse o pedido que fazemos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos, que Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.